Bem-vindo a mais um episódio de Novos Clássicos Show, nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio extra no site. Vambora. Especialista em segurança pública diz que criminosos com fuzil podem ser abatidos com pedrada na cabeça. Outra especialista em segurança pública diz aqui: quanto maior o encarceramento, maior o poder das facções. Cara, o que tá acontecendo com o nosso expert em segurança pública, né? O que está acontecendo? Pois é, cara, pelo visto, né, apesar do Cláudio Castro ter ganho 10 pontos de popularidade, né? Ou mais, tipo 20, eu acho. A Quest botou 10 pontos, cara. Ele cresceu 10 pontos pela Quest, que é, enfim, algumas pessoas dizem que é um instituto enviesado, eu não acho, enfim. E além disso também ele foi, cara, independente do instituto também, aclamado pelo êxito da operação. E quanto mais próximo do foco, né, da operação também, maior a aprovação. Mas mesmo assim, acho que a academia não concorda. Pois é, mas enfim, esse vídeo aqui tá viralizando e tinha muito policial zoando, que é essa Jaqueline Muniz, que de fato, pros padrões da sociedade atual, assim, né, ela é uma expert em segurança pública, a gente vai passar no currículo dela e tal, mas tipo, inquestionavelmente é. O que levanta o questionamento, né, que é tipo, será que não tem alguma coisa de errado com a forma que a gente forma experts e tal? É o suficiente ser um expert, né, tipo, o título expert. Pois é, mas aí esse vídeo aqui tava viralizando e muito policial tava zoando, então vamos assistir aqui um pouquinho. O criminoso tá com o fuzil na mão, ele é facilmente rendido por uma pistola, até por uma pedra na cabeça. Enquanto ele tá tentando levantar o fuzil e colocar o fuzil pra atirar, alguém joga uma pedra e já derrubou o sujeito. O criminoso... Esse vídeo viralizou por motivos óbvios, né, que isso é absurdo. Eu imagino que ela tava fazendo uma piada, só que não pega bem, né? De qualquer jeito, né? Coisa muito séria, né? Coisa muito séria. Policial, ano passado, o Rio de Janeiro perdeu mais de 100 PMs, né? E nenhum deles estava com pedra na mão, né? Eles estavam armados, enfim. Enfim, aí tem esse outro vídeo aqui também, que deu uma viralizada. Olha, o drone é um brinquedo que você usa e ele quebra. Ele é barato. O barateamento do drone pra jogar bomba, né, pra entregar comida, é um recurso de adiamento, né? A polícia tem mira, a polícia tem tiro certo. Tá? Então é óbvio que complica a vida da polícia. Ah, a barricada complica? Complica. Mas complica mais pro rival. Pra que serve a barricada? Enfim, esse vídeo aqui eu tô mostrando mais pra mostrar, tipo, o estilo dessa mulher, né? Que ela tem um cabelo laranja, o que é bem curioso. Usa esses óculos bem arrojados, né? Tipo, a armação vem de baixo, né? Cara, eu vou te falar, eu tenho um litmus test política. Tipo, quanto menos impacto o óculos tem no seu rosto, mais à direita você tem de ser. Então, tipo, o ponto mais à direita seria o óculosinho Wilson Witzel. Que ele é só um quadro, a lente e é só um mínimo de armação. E aí quando você vai indo pra esquerda, as coisas vão ficando, cara, cada vez mais extravagantes, arrojadas. Enfim, esse óculos aí tá bem arrojado. Ele não tá de cabeça pra baixo não, tá? Ele é assim mesmo. Ele é assim. Enfim. Pra adiar o ingresso do rival, bando armado igual, no território. Porque o Comando Vermelho não tem o controle dos territórios no Rio de Janeiro. Ele aluga o território, ele tem o controle da comunidade através do fuzil. Vamos diferenciar, tá? Porque não tem essa do Estado não entrar, do Estado não poder. Isso nunca existiu aqui. Isso é blefe. Pra ter mais poder, baixa transparência e não prestar contas a ninguém. Isso é meio verdade, né? O próprio, enfim, o Batata, né? Que é do BOP, se eu não me engano, ou ele é só PM? Eu acho que ele era só da PM. Ele falou a mesma coisa, né? Que é tipo... Ai, sei lá o que, muitos dizem aí que a polícia não sobe. Sobe sim, sobe em qualquer lugar. A gente sobe onde quiser. Enfim. Sim. Mas, cara, e aí tá viralizando aqui, tem o Twitter dela, dá pra dar uma olhada um pouquinho mais. Aí, por exemplo, vários PMs, inclusive PMs mulheres. Vou fazer 10 anos de polícia em dezembro. Sabe qual é a parte mais difícil, gente? Eu estava lá, na Operação Complexo da Penha. Eram 2.448 homens e 2 fãs. E eu estava lá. E aí, o mais difícil é a gente ter que ouvir especialista de segurança pública da Globo. Olha a cara da pessoa. Minha filha, você é especialista em segurança pública aonde, minha filha? Porque você estudou segurança pública. Que eu saiba, tem certas profissões, né? Que você precisa estudar e fazer o estágio prático. Eu convido você a vir fazer o estágio prático com a gente. Na próxima operação, Jaqueline. Vem fazer isso é bem engraçado. O estágio com a gente na operação para você realmente ser especialista em segurança pública. Ao invés de ficar falando merda na rede nacional aí na Globo, dizendo que os policiais estão envergonhados com essa operação. Não estou envergonhado, estou muito orgulhosa. Só lamento a perda da vida de 4 colegas de farda, que esses sim são vítimas e inocentes. O resto, pra mim, tudo teve o que procurou, né? Mas aí eu deixo aí meu convite pra você, tá, Jaqueline? Pra fazer o estágio prático com a gente, com a Polícia Militar na próxima operação. Porque eu vou falar pra vocês, tá de sacanagem botar uma especialista de segurança pública dessa na televisão pra falar, né, gente? Enfim, tem mais respostas de policial aqui. Ah, não, cara, não. Que isso, cara? Que é isso, cara? Especialista em segurança pública. Pega uma pedra aí pra mim. Dá uma pedra aí. Pega uma pedra aí pra mim. E até em São Paulo. Hoje eu vou seguir a orientação de uma especialista de segurança pública que disse que com uma dessa aqui, ó,
dá pra desarmar um ladrão com fuzil. Então, vou levar pro serviço. Deixa eu achar um bolso, vou deixar aqui no colete. Vamos ver se é verdade, hein? Aqui, ó. Por se honra. O cachorrinho... Cachorrinho querendo brincar ou com um gravito ou com uma pedra que ele julgou ser uma bolinha. Esse cara aí tava num momento de ócio, né? Tava brincando com um doguinho de rua. Mas enfim, cara, o que dizer, né, mano? Tem algum, sabe, cara, bizarro isso. É difícil até concatenar. E eu vou fazer uma meia-culpa, assim, a Jaqueline Muniz, ao que consta pelo menos no currículo dela, ela teve uma atuação importante junto à Polícia Militar do Rio uns 20 anos atrás. Ela é uma das fundadoras, né? Fez parte dos 2 projetos que não só criaram o ISP, que é o Instituto de Segurança Pública, que é a parte de dados da PMR, que não existia até então, que é bizarro, né? Exato, o que é muito importante, né? Você tem que conseguir coletar, saber quantas operações tem, qual é a taxa da letalidade da polícia, quantos policiais morrem. Exatamente, quantos crimes você tem na cidade. Você não tinha esse controle direito até essa época, ou pelo menos isso não era centralizado na PM. Que deveria ser a pessoa que centraliza. E a outra, a Corregedoria também era uma iniciativa que ela fez parte lá atrás, 20 anos atrás. Ao que me consta no governo do Garotinho, né? Então, assim, cara, Rio de Janeiro old school, assim. Sim. Mas então você também não tinha pra quem recorrer, você não tinha pra quem denunciar a postura abusiva de um policial até então. O que isso... Na prática, assim, se você puxa o currículo dela, né, você vê a expertise... os trabalhos, né, que ela produziu, o tipo de pesquisa que ela produziu, tem muito pouco a ver com segurança pública até esse ponto. Então, né? mas, exato, você vê, a graduação dela é em Ciências Sociais, e as Ciências Sociais não é só Sociologia, Antropologia também é Ciências Sociais. No caso dela foi Antropologia, depois mestrado em Antropologia Social, e aí umas coisas muito bizarras, assim, né? Exato. Mas é aquilo, não é só porque ela estudou coisas bizarras no mestrado que ela depois não trabalhou com segurança pública. Com certeza. Ela trabalhou, eu não sei de onde veio a oportunidade, assim, né? E depois mais um doutorado em ciência política aqui, vendo coisa da PEMERG, talvez tenha sido a partir disso, né? Ela estava estudando meio que uma etnografia do que é ser policial no Rio de Janeiro. Talvez disso tenha advindo o resto do trabalho dela na área. Curiosamente, ela tem um pós-doutorado na engenharia de produção, na UFRJ. O que é perigosíssima a formação, entendeu? Pois é. Mas, cara... Enfim, aí ela lá na UF, que é a sua alma mater, caso alguém não saiba aí. Grande universidade. Grande universidade. Também é a universidade dessa outra especialista aqui também, né? Então, antropóloga Carolina Grilo, da Universidade Federal Fluminense. Também que tá argumentando que, na verdade, prender gera mais bandido, né? O que não faz o menor sentido, é totalmente retardado. Mas, cara, na minha opinião, isso é um bom momento meio que pra gente discutir os problemas do sistema que a gente tem hoje de expertise, assim, sabe? Que o cara foi mal, mas você, após a operação, todos os especialistas de segurança pública que foram chamados eram desse viés, assim, eram o pessoal mais de esquerda, mais de esquerda não, né? Totalmente de esquerda, e repetindo pautas de esquerda, e a pontuação que a policial aqui ela faz é muito bom, de fato, né? Tipo, cara, você não tem nenhuma... Você até pode estudar, só que, porra, estudar e ter o conhecimento prático são duas coisas totalmente diferentes, né? Até os gregos separariam esse tipo de conhecimento. Um é teórico, e o outro é prático. E o outro é prático. Da praxis. Pois é. Então, cara, o que... É engraçado, cara, porque eu acho que só existe, de verdade, em faculdades federais só existe um curso de segurança pública. E ao da UF toda essa galera tava inserida dentro do contexto da faculdade de Direito. E aí meio que teve um grande racha, assim, entre os abolicionistas, eles conseguiram fundar um curso deles. E é de onde, cara, é o estoque, é de lá de onde vem o estoque de especialistas em segurança pública no Rio de Janeiro. Sim. E eu acho que isso deve ter até uma projeção nacional, né? Provavelmente porque você tem o título lá, pô, sou formado em segurança pública. Deve ser um especialista e tal. Mas isso enfim, é uma sabedoria muito antiga, né? Coisa do UFC, assim. Tipo, todo mundo tem um plano até tomar um soco na cara, né? Eu sinto que a teoria, ela precisa resistir à prática, na verdade. É o que tá embutido nisso, além da luta. E aí, todas essas crenças, já que ele muda, tipo... Cara, o drone é um brinquedo, o traficante com um fuzil é desarmável com uma pedra. Elas são crenças que podem sustentar lá, enfim, no âmbito da teoria. Eu nem sei exatamente como, tá? Mas dando o benefício da dúvida. Mas elas não resistem a uma operação policial. Qualquer cara que já teve inserido em contexto de troca de tiro, é unânime dentro da Polícia Militar do Rio, é que isso só não faz o menor sentido, né? Cara, qualquer pessoa que sabe alguma coisa sobre, tipo, balas e armas, sabe que isso é uma coisa absurda, entendeu? Tipo, tiro de fuzil é um negócio extremamente violento, assim. Sei lá, o Rodrigo Pimentel, que aí é o expert de segurança pública, diria muito mais completo, né? Não só ele foi da polícia, como ele também tem graduações acadêmicas, etc. Cara, ele falou
que você toma um tiro de fuzil no ombro, o seu braço pode só explodir, cara. Você morre. Enfim, eu sou grande expert em balística, né? Eu já vi incontáveis horas de conteúdo de tiro no YouTube. Cara, é bizarro mesmo. Um tiro de fuzil é um negócio bizarro, sabe? É muito violento, né? E eu acho que isso até é uma experiência comum do carioca, que você ter uma visão light de segurança pública até o teu primeiro trauma, né? E aí o trauma, né? O primeiro contato com a questão, né? É você ser roubado, perder o celular, alguém invadir tua casa. Alguém da tua família ter o bairro em que a pessoa mora dominada pelo tráfico. Exato, a covardia. Aí os especialistas diriam que, não, na verdade a experiência tá meio que tornando turva a tua percepção dos fatos. Mas eu acho que é justamente pelo contrário, né? A experimentação do fato meio que adequa a sua visão de mundo para você entender melhor. E chega até a ser ofensivo, assim, pro ofício da Polícia Militar, você tratar um sujeito com um fuzil como se fosse... Ela infantiliza, né? Na verdade, tipo, até ele conseguir armar e carregar, etc., você rende ele com uma pedra. Porque ele é bobo. É tipo, mano, tá de sacanagem. Provavelmente é uma visão datada, né? Tipo, a gente sempre fala que... É datado, mano. Datado. Você diria datado. Você é completamente retardado. Não, é muito... Mas eu penso assim, sei lá, cara, talvez num momento que o tráfico era uma coisa muito mais fraca no Rio, sei lá, talvez... Eu realmente só... Eu não acho que é tão difícil assim operar um fuzil, na verdade. Porra, pelo amor de Deus, cara. É tipo, é aquela parada, tem até a vídeo aquilo, do macaco com você operar com uma proficiência no mesmo grau de um cara do BOP treinado, de fato... os caras não chegam. Os caras não chegam. Mas, porra, você dá o fuzil pra qualquer pessoa é uma coisa extremamente perigosa, tá não ligado? Tem os vídeos do macaco com a metralhadora lá, o Sheik árabe deu uma metralhadora na mão do macaco, o macaco começou a atirar e tal. Não é tão difícil assim apertar um gatilho, né? Mas eu acho que essas pessoas têm uma reminiscência de outro tempo do tráfico. Tipo, claramente passou um processo de militarização, profissionalização e aprofundamento mesmo da vivência do tráfico. Então hoje em dia, cara, só é muito perigoso, né? E aí eu penso até como relativiza-se a sequência de escolhas erradas que fazem o cara levar o tráfico. Porque, tipo, quando você olha lá pro traficante, né, o especialista em segurança pública, ele tende a enxergar, né, um garoto vitimado pelo contexto de negligência do Estado, uma família ausente, etc. Cara, olha a sequência de erros, assim. Você é um garoto. Aí primeiro você se interessa pelo tráfico. Cara, primeira má escolha. Aí depois você se envolve de alguma forma, você experimenta a droga. Outro erro. Aí depois você faz amizade com alguém no tráfico. Outro erro. Aí você fica na fila para ser alistado, você eventualmente consegue. Aí você vira olheiro. Aí você vira vapor. Aí você entra na boca. Aí você vira soldado. Aí tem uma invasão policial e você fala... Vou peitar, me dá um fuzil. Aí você pega um fuzil, aí você troca tiro com a polícia. Cara, encadeei aqui, tinha uns 10 erros drásticos na sua vida. 10 escolhas. 10 escolhas horríveis, né? Sim. Que, tipo, eu entendo que, por um lado, é meio que um pipeline, né? Tipo, uma escolha meio que vai levando a outra, mas ao mesmo tempo tem arbítrio em todas essas questões aqui que eu pontuei, sabe? E o grande ponto é aquele, cara. Se pobreza gerasse violência, gerasse o banditismo, todo mundo na favela ia ser bandido. E absolutamente não é o caso, assim. Essa visão infantilizadora que essas pessoas como a Jaqueline Muniz e outros acadêmicos de esquerda têm, é isso, cara. Ele trata o favelado como se ele não fosse nenhuma pessoa direito, sabe? Tipo, cara, você não tem nem escolha, entendeu? Tipo, óbvio que você virou bandido, você é um favelado, entendeu? Eles meio que implicitamente acreditam nisso. Sim. Só que numa lógica invertida que isso meio que é positivo, só que é profundamente ofensivo pra todo mundo que cara, nasce e cresceu ou vive numa situação mais pobre e não resolve virar bandido, que é a grande maioria das pessoas, né? Exato. E, tipo, tem essa... Só que, tipo, isso é óbvio, assim, né? Essas pessoas deveriam saber isso, sabe? Não, com certeza. E essa correspondência entre dinheiro, né? O capital ali inserido na sociedade de violência não faz o menor sentido. É impossível você provar essa correlação. Porque senão os Estados Unidos seriam o país mais seguro do mundo, né? Ele claramente é um país muito mais violento que a Europa. E mais ainda, um exemplo nacional que o Rodrigo Pimentel circulou bastante é o caso baiano. A Bahia, nos últimos 20 anos, os indicadores sociais melhoraram muito. Né? A Bahia era um dos estados que tinham maior taxa de fome mesmo. Os famélicos do Brasil, grande parte deles estava no sertão baiano. Hoje em dia não mais. Parece que até tipo, o IDH da Bahia subiu mais de 150 pontos. Eu não sou um grande believer em IDH, né? Nós somos céticos com essa coisa. IDH é bagulho de brasileiro, só brasileiro fala dessa idiotice. Mas enfim, mas a Bahia melhorou muito. Teve grandes conquistas sociais, enquanto, ao mesmo tempo que se tornou 2 vezes mais violenta. Então... Pô, cadê isso? Muitas pessoas falavam também do Ceará também, né? Que o Ceará, pros estados do Norte e Nordeste, sempre teve resultados educacionais muito bons. E agora tá sendo, tipo, o estado mais tomado pelo tráfico, né? Então, pô, se educação, se combate à pobreza e tal fosse a única forma de você diminuir o crime,
a Bahia e o Ceará deveriam ter diminuído o crime, não aumentado muito. E claramente piorou, entendeu? Exatamente. E aí eu acho que até os especialistas são muito rápidos também a apontar, mas pessoas ricas também praticam crimes e tal. E eu acho que vale a pena um paralelo até com o campo da saúde, no geral. Né? Sei lá, a Organização Mundial da Saúde, ela trata, ela tem categorizado doenças de pobre e doenças de rico. Rico morre do quê? Cara, Alzheimer, câncer... sei lá, Parkinson mata também, né? Cada vez menos, mas enfim. Esse tipo de doença que exige um grau de cuidado está associado a algum tipo de hábito. E doenças de pobre, né? De país pobre são o quê? Cara, leishmaniose, raiva mata tuberculose. ainda. Tuberculose mata ainda. Peste negra tem epidemia até hoje em Madagascar. Então estão associados à questão do pobre. Então, pro delito também, delito, seja lá como ele surge na cabeça, o comportamento antissocial, né? Como ele surge na cabeça do sujeito, ele se manifesta também de forma diferente. O cara pobre, os crimes de pobre, eles são crimes, na sua maioria, violentos. Né? Então envolve pegar uma arma e assaltar alguém, eu quero. Né? Isso tem a ver com inveja, tem a ver com cobiça, tem a ver com desigualdade. Não vou nem entrar nesse mérito. Mas é como acontece. E o rico, quando ele performa comportamento antissocial, ele tende a reproduzir outro tipo de comportamento. Ele vira um golpista, ele vira um sonegador, ele, sei lá, o que tipo de coisa ele faz, entendeu? Práticas desleais de concorrência, dar golpe, sei lá, rouba herança, outro tipo de crime. Que é violento, mas não é aquela violência física, né? Sim. É só o comportamento social no geral. E aí esses caras meio que ficam nessa de... então só o pobre é criminoso, né? Então só o pobre tem que ser combatido. Cara, porque a natureza dos crimes é diferente. Da mesma forma que você não pode tratar a leishmaniose com tratamento de câncer, você também não pode tratar câncer com tratamento de leishmaniose, entendeu? Sim. Então, você vai chegar com fuzil na Faria Lima? Retardado. Né? Outro tipo de metodologia. A gente sempre faz essa distinção também dessas coisas, enfim, essa coisa que até puxa por uma ancestralidade, formação do Rio e de São Paulo. Mas o PCC opera de um jeito e o CV opera de outro. E o jeito de combater o CV não é o jeito de combater o PCC. E não é mutuamente excludente, né? Então... Sim. Mas eu acho que, cara, vale a pena ponderar também. Por que todos os especialistas de segurança pública são assim, sabe? Porque não é só essa mulher. Tem essa mulher, tem essa outra mulher aqui também, e tem tantos outros. Por que não tem nenhum cara, tipo, ex-policial e tal? E eu acho que, cara, isso é verdadeiramente um problema nas universidades que tem que começar a ser pensado como uma questão política, entendeu? Então, por exemplo, a própria UF aqui publicou uma nota de apoio à professora Jaqueline Muniz. Então, a gente já viu incontáveis exemplos de cancelamentos em universidades. Então, sei lá, o cara um pouco mais conservador vai dar uma palestra na universidade e aí ele é cancelado, os alunos vão lá e jogam pedra nele e tal. Mas na hora de defender a Jaqueline Muniz, que meio que estava sendo ultra cancelada pela mídia, pelas pessoas no Twitter e tal, a UF vai lá e defende. Aí por quê? Cara, isso acaba gerando... meio que isso, em parte, que gera essa dinâmica. Porque, por exemplo, você acha que se você chegar no Instituto de Segurança Pública... Não no Instituto de Segurança Pública não, porque isso é uma parada da PM. Mas se você chegar no departamento que essa mulher aqui trabalha e faz as pesquisas dela lá na UF, sendo um ex-policial e querendo falar da realidade da polícia e tal, cara, você acha que você vai ser bem recebido? Óbvio que não. As mesmas pessoas que botaram uma nota de apoio à professora Jaqueline Muniz, botariam uma nota de repúdio se você quisesse fazer uma pesquisa... Ao batata da PM. Exato, ao batata da PM. E, cara, na minha opinião, isso é uma coisa muito séria, assim. Isso é um problema, cara, meio que civilizacional, assim, do Brasil, sabe? Que é o seguinte. Se não todas, a maioria das instituições de conhecimento, sabe? De produção de conteúdo, não, de pesquisa, sabe? De inteligência, conhecimento. Tipo de coisa, de conhecimento, perfeito. São tomadas por pessoas com viés ideológico. E com viés ideológico que está cada vez mais descolado da realidade. Porque, para mim, é muito importante falar que, na década de 90, nego de esquerda não era tão lunático quanto é hoje. Tipo, hoje em dia, cara, tá especialmente complicado ser de esquerda. Porque todas as pautas principais que eles se importam são só insanas, assim. Insanas, descoladas da realidade, extremamente nocivas, assim. Então, por exemplo, a gente discutiu no episódio que saiu ontem sobre a PEC de segurança pública do Lula, que ele iria... Parte do que a PEC envolve é botar no governo federal a criação das diretrizes nacionais de segurança pública. E aí isso envolveria a gente da sociedade civil. E aí o perigo meio que tá aí, sabe? Se você vai criar se você vai ouvir pessoas da sociedade civil para criar diretrizes, quem você vai ouvir? Você vai ouvir as ONGs, você vai ouvir os especialistas e tal. E se o Brasil fosse uma sociedade cujas instituições fossem mais saudáveis, mais neutras e tal, talvez isso até fizesse sentido, sabe? Você ouvir a ONG ali de esquerda, você ouvir uma ONG de direita, você ouvir o especialista de esquerda e ouvir o especialista de direita, e talvez você chegasse a algum consenso
tipo, talvez não um consenso, mas pelo menos você conseguisse ouvir todos os lados e chegar melhor na realidade. Só que, cara, a verdade é que se você fizer o que a PEC de Segurança Pública propôs, cara, quem vai criar as diretrizes de segurança pública nacional são pessoas que têm essas crenças aqui. Que é se você... Que um bandido com fuzil é de periculosidade baixíssima, que ele seria facilmente rendido por uma pistola, o que é insano, né? Tipo... Isso é uma crença muito retardada. Isso é muito retardado. Muito Esse negócio retardado. da pedra na cabeça, eu entendo que isso é uma piada. Mas isso é um assunto que você não deveria nem fazer piada, entendeu? Isso é ridículo, isso é delusional. Isso aqui também é delusional, sabe? Quanto mais você prende bandido, mais a criminalidade cresce. Pelo amor de Deus, entendeu? Eu tô sempre articulando essa criminalidade como esse inimigo, né? É tipo uma hidra de Lerna, né? Sempre que você cortar a cabeça, multiplica. Então, na verdade, não vale nem a pena lutar, né? Exato. Quanto mais você prende, mais você fortalece. Quanto mais você mata, mais multiplica. Cara, aquele adversário é insuperável. E empiricamente isso provou falso, assim, né? Porque, por exemplo, tem obviamente o caso do Bukele, que ele aumentou muito o encarceramento em El Salvador e o crime diminuiu muito lá. El Salvador é o país do mundo com a maior taxa de encarceramento, disparado, assim. 2% da população de El Salvador tá presa, pra você ter uma ideia. E o crime acabou. E países como o Brasil, ou sei lá, até países de primeiro mundo, tipo Canadá, pedaços dos Estados Unidos, Reino Unido, etc. Você vê, sempre que tem uma política de desencarceramento, o crime aumenta, por óbvio. Tá soltando vários bandidos na rua. O que você acha que o bandido vai fazer? Ele vai entrar... vou entrar num curso de cerâmica, vou começar a fazer aqui uma caneca muito bonita pra eu dar pra minha avó. Não, pô. Bandido, ele vai roubar, ele vai cometer crimes. Enfim, cara, eu acho que todo o campo da segurança pública, ele acaba maculado. Eu não sei se é a origem da maior parte dos especialistas em antropologia e ciências sociais, mas eu realmente acho que quando os caras, eles olham os conflitos urbanos, eles olham como se estivesse olhando tipo um conflito entre tupinambás e tupiniquins, assim. Tem essas duas, e ele é o europeu. Tem essas duas tribos aqui, elas têm, esse cara aqui, a PEMERG representa tais comportamentos, então o PM... tem amante, ele gosta de usar relojão, ele, sei lá, ele gosta de tatuagem, gosta de treinar jiu-jitsu. Essa tribo aqui é a tribo do CV. Essa tribo aqui, o cara gosta de fumar maconha. Gosta de funk. O cara gosta de funk e ele gosta de cordão de ouro. Olha como os costumes são diferentes, mas parece ter uma matriz comum, que é tipo pobre carioca, entendeu? Os dois gostam de pagode e tal. Fica vendo meio que as interseções etnográficas entre dois grupamentos. Só que, cara, olha só, você tá entendendo a porra toda errada. Você tá do lado da polícia, cara. Tá na instituição federal. Você tá defendendo o Estado de Direito, entendeu? Então, essa tentativa de humanizar ou equiparar, ou entender o conflito urbano como, tipo, uma futilidade, assim, uma coisa... É uma leitura quase etnográfica do conflito urbano. Tipo, isso só não faz sentido. A tua metodologia tá incabível, não faz o menor sentido. Pois é. Você não tá pensando em resultados, você não tá pensando em nada, sabe? E aí, o que acontece com esse tipo de pessoa faz um desserviço imenso a meio que a academia e as universidades e tal, e geram o que tá acontecendo nos Estados Unidos agora, que o Trump tá brigando, fazendo uma queda de braço gigantesca de tirar dinheiro das universidades. Por quê? Porque você acha que é só no Brasil que é assim? Não é só no Brasil que é assim. Nada under the sun foi inventado no Brasil, pelo menos do ponto de vista político. Tudo vem lá de fora e nem copia aqui. E aí o Trump tá tirando dinheiro das universidades porque fala, a universidade, cheio de esquerdista, os caras fazem um bando de pesquisa espúria pra atacar o meu lado político, eu vou tirar dinheiro, sabe? É aquilo. Você politizou a universidade. Se você começa a defender um lado político, se você cria amigos políticos, você cria inimigos políticos. É natural que seus inimigos políticos vão te combater. Só que, cara, e no Brasil você vê isso. Eu tenho certeza que se você chegasse pra maioria dos sei lá, dos direitistas, assim, nas redes sociais, o que você faz com a universidade? Eles falando, não, só destrói ela, sabe? Destrói ela. O que eu entendo, o ímpeto, mas isso não é certo, sabe? Porque... Primeiro, estrategicamente do ponto de vista político isso é burro, porque você meio que ficar sempre se excluindo das instituições que geram conhecimento é ruim, porque o seu lado meio que vai ter menos conhecimento, vai ter menos pessoas inteligentes e dispostas a fazerem pesquisa, criar meio que estratégias, criar argumentos, esse tipo de coisa. Então, o seu lado vai ficar capenga de argumentos intelectuais, você vai perder a batalha intelectual, sabe? Se você nem sequer tentar engajar ela. E depois, pra sociedade como um todo é muito nocivo também, porque, cara, você precisa de instituições de produção de conhecimento, sabe? Você só diz... Por exemplo, se você chegar pro tiozão direitista médio e falar pra ele, olha como tá a universidade e tal, cheio de, mulher, cabelo pintado de laranja e tal. Aí o tiozão vai falar, tem que destruir tudo, acaba, fecha a USP, fecha a UFRJ, fecha a UF, fecha, todo mundo. Cara, isso seria ruim pra sociedade como um todo, sabe? Mas meio que a Jaqueline Muniz
e pessoas como ela meio que trazem, elas estão quase que invocando essa resposta na medida que elas não cumprem o papel social, sabe, deles adequadamente. Então, eu genuinamente acho que, cara, isso deveria começar a ser tratado como um problema político. Não tipo, a esquerda defende a universidade e a direita é contra as universidades. Não. Deveria ser o seguinte. Enfim, eu não tenho muita esperança na esquerda, não acho que eles vão mudar. Mas pelo menos pedaços da direita têm que começar a defender, reformar a universidade, sabe? E reformar de cima pra baixo. E aí aqui eu trago esse tweet, o Eric Kaufman, que é um pesquisador... se eu não me engano, ele é canadense e ele trabalha no Reino Unido, nos Estados Unidos hoje em dia. Mas ele é um professor de ciência política e tal. Estava compartilhando um artigo que acha que somente intervenção externa pode acabar com a cultura do cancelamento nas universidades. E ele está compartilhando um artigo de um outro acadêmico aqui, Bob Maranto, no exterior. E, cara, esse tipo de coisa tem que começar a ser pensada no Brasil, sabe? Que tipo de remédio político a gente consegue fazer para reformar as universidades de forma a não destruir elas de uma vez, como os lados mais chucros da direita talvez queiram, e meio que o Trump meio que tá fazendo lá nos Estados Unidos, e nem deixar elas se autodestruírem igual pessoas de dentro da universidade estão fazendo, entendeu? Exato. E pra mim é muito... Enfim, a ideia da academia, né? Mas da história recente do Brasil, ela teve bem inserida no contexto de poder. Então, tipo, administração Fernando Henrique Cardoso, cara, excelente inserção de quadros acadêmicos. Administração do Lula, excelente inserção de quadros acadêmicos. Dilma, enfim, continuidade. O Bolsonaro tem um rompimento. Pessoas de universidade adoram falar sobre isso, né? A gente ficou à margem do governo do Bolsonaro, etc. Até que ponto esse problema já não estava lá, né? E o Bolsonaro não tinha formulado uma resposta boa o suficiente para isso. Mas é isso, né? A parada do Bolsonaro foi uma resposta muito ruim e ele sofreu com isso, né? Por exemplo, o Bolsonaro ficar apontando um bando de ministro militar que... pra cuidar de pautas que eles não sabiam nada, isso é em parte uma deficiência de meio capital humano do campo do Bolsonaro, assim. O Bolsonaro não conseguiu seduzir essas pessoas pra trabalharem pra ele, sabe? E tipo, a Jaqueline Muniz jamais trabalharia. Outras pessoas talvez trabalhassem, sabe? Pessoas mais moderadas, talvez não da UF, mas de instituições privadas, think tanks, esse cara, tipo de coisa. A Jaqueline Muniz já trabalhou pra PEMERGE, né? Isso, assim, é uma aliança que você imaginaria, uma Holy Alliance total. Mas já foi possível no passado, entendeu? O que eu tô querendo dizer é que isso tá acontecendo. Eu acho que tá tendo um destacamento da academia, da sociedade civil no geral. Eu nem acho, o Bolsonaro quis fazer um circo. Eu acho que, no geral, essas opiniões, né? Talvez eu vi gente pedindo pra gente gravar um episódio sobre isso, que é sobre a morte do especialista, né? Na verdade, a gente comentou um pouco sobre isso no Q&A que tá lá no site. Que as pessoas, enfim, cada vez mais nos Estados Unidos você tem visto, né? Pessoas que estão tendo formações que são mais oblíquas, são menos diretas, ou pelo menos não tem aquela cátedra perfeita, completa, né? Da graduação ao pós-doutorado, e os caras com grande influência. Muita gente nos Estados Unidos busca até fazer esse embasamento, pensa lá nos, sei lá, cara, nos Founding Fathers. Os caras eram mega novos, eles tinham só graduação. Eu já vi gente aqui no Brasil falando também sobre a própria trajetória do César Lattes, que dá nome ao currículo Lattes. Currículo Lattes. E que mesmo assim era um cara que não teve nem mestrado, não fez nem mestrado, entendeu? Um dos grandes cientistas brasileiros. Então tem um sentimento, assim, em ebulição, principalmente na direita internacional, no Brasil nem tanto. Mas tipo, cara, vamos cortar um pouco a coisa da qualificação pra gente conseguir não perder a academia toda, né? Vamos mitigar um pouco essas exigências de, cara, você tem que passar 15 anos aí dentro, 20 anos aí dentro pra você conseguir falar um AI, justamente pra gente poder oxigenar o campo no geral. E eu penso que se isso não acontecer, né, eu acho que a necessidade de uma intervenção, né, nesses quadros, enfim, nos quadros universitários no Brasil, acaba se fazendo necessária para esses caras não se suicidarem no geral. Com certeza. Então, a perda de financiamento na universidade pública, né, a decadência da federal, né, a gente fala tanto sobre... O pessoal adora falar sobre isso. Corte de gás, Lula corta, Bolsonaro corta, todo mundo corta. Em parte também que você não está enxergando o valor voltando ali para a sociedade. Exatamente. Então a forma como a gestão também se dá hoje em dia, cara, a Universidade Federal não tem mais orçamento discricionário, basicamente, né? Então vai tudo para salário de professor, o dinheiro propriamente que rola ali para, vou fazer um projeto, vou fazer uma coisa nova, acaba que ele nem tá mais lá, no geral. Então algumas coisas conseguem rolar, a FRJ é referência, a USP não é federal, estadual, mas também é referência, muito por causa do dinheiro da iniciativa privada. Então a iniciativa privada vai lá, injeta um dinheirinho e fala, mas eu quero tal, tá? Eu quero que, sei lá, na UFRJ tem lá um negócio da energia de onda. Sim. Né? Eu tenho um laboratório foderástico lá, com a piscina salgada, enfim. Isso rola porque tem dinheiro privado ali sendo injetado. Agora, nas ciências humanas,
ninguém tá enxergando mais valor. Exato. A verdade é essa. Mas, né? cara, e é isso. O fato que o dinheiro privado tá fazendo negócio, a gente não tá defendendo o argumento liberal que é tipo, então tem que privatizar tudo. Não. Tem que voltar a fazer o dinheiro público ter sentido, entendeu? Porque, valer, né? tipo, tudo que é privado é pequeno em comparação ao público, entendeu? Se você conseguisse fazer que o dinheiro público fosse grande e tivesse verdadeiro retorno, assim, pra sociedade seria uma coisa maravilhosa. Pô, total. E a parada é, até o Lula corta. Por que o Lula corta? Todo mundo que já passou por corte de gasto na sua vida pessoal fala, você corta onde dá pra cortar, entendeu? É tipo, porra, eu tenho aqui arroz, feijão, biscoito recheado e, sei lá, carne. Pô, você vai cortar onde, teu orçamento? Você vai cortar no biscoito recheado, no luxo, né? E, enfim, os cortes das universidades federais acabam que nem afetam o salário mesmo. Eu acho que tem até uma demagogia embutida nisso, que o professor quer o dele. Ele não tá muito... Ele quer ali o status privilegiado, o prestígio social, né? A adequação de classe que ele tem. Ele não tem muita preocupação com a entrega, no geral. Sim. E aí você vê, já que ele, num Brasil regresso, né? Um Brasil, sei lá, no início de 2000, cara, você conseguia pegar a Jaqueline Muniz e falar assim, porra, quer fazer um projeto na PEMERG? Mas ela mudou, o Brasil mudou, tudo mudou e hoje em dia a situação é não sustentável. Então chegou ao ponto de você botar até da própria tropa tá fazendo chacota da Jaqueline Muniz, botando o óculos de cabeça para baixo, o cara chamando ela de retardada. A gente nem separou, mas ela teve um debate com aquele delegado, coronel Palumbo, I guess, que é o cara que rasgou o currículo dela e tal, tipo, cara, isso aí é um caso extremo, né? Assim, eu acho que num Brasil em 2000 e pouco, cara, seria meio chocante ainda, né? Sim. Que é você pegar, porra, você nunca pegou uma peça dessa aqui, pra mim você só fala merda e seu currículo, eu faço isso aqui, ó. Rasgar na frente da pessoa, cara, isso é um comportamento extremo, mas eu não acho que é porque o delegado Palumbo é um idiota, sei lá, o coronel Palumbo é um idiota. Não, né? Eu acho que ele percebe que pra ele não faz sentido mesmo, sabe? A Jaqueline Muniz está tão distante. E é isso, é um death wish das universidades brasileiras, na verdade. Então, tipo, eu acho que, cara, é isso. Tem que começar a pensar como você reforma. Tem que ser uma reforma de fora, tem que vir de cima, porque de dentro não vai vir. E isso vai ser bom pra essas pessoas, cara. Eu tenho contato com pessoas de esquerda que fazem parte de universidades e tal. E, cara, até pra elas é ruim, cara. Tipo, essa crença de que a esquerda, todo mundo de esquerda acredita fielmente na cartilha, não é verdade, sabe? Claro que na atuação política, nos pronunciamentos, ninguém desvia da cartilha, porque a cartilha é muito bem estabelecida. E se você desviar, o nego não vai fazer uma nota de apoio a você, o nego vai fazer uma nota de repúdio. Mas no âmago mais profundo, as pessoas reconhecem. Os caras ficam meio tipo, cara, cota pra trans, será mesmo que é uma boa ideia? Na UF tem. Na UF tem, na UFRJ tem agora também. Sei lá, ou então outras pautas. É tipo, esse negócio de tudo ter que ser racializado, será que isso é uma boa ideia? As pessoas pensam isso, pensam. Então, se você desse meio que uma saída pra elas, elas iam agradecer, sabe? No final das contas, elas iam agradecer. E além de que iria meio que resolver a sociedade como um todo. Além disso, eu acho que por que não pode vir de dentro da universidade? Tem que vir de fora. Porque, cara, já tá meio que muito entrincheirado lá dentro, sacou? Se você tentar fazer alguma coisa de dentro, cara, tem 1 milhão de travas burocráticas que vão te impedir. A cultura da própria universidade é uma cultura meio que de autopreservação. Ela meio que gerou esse ciclo vicioso de que você só pode fazer os pronunciamentos mais de esquerda. Tudo que você fizer contrário vai ter 1 milhão de pessoas meio que pra te puxar pra baixo e tal. Aí gerou esse ciclo vicioso e, cara, o ciclo vicioso ele não se conserta sozinho. Ele meio que tem que ser consertado de fora. E, pra mim, eu não acho que isso vai acontecer agora, mas eu acho que no Ocidente como um todo, cara, é uma das pautas dos próximos décadas, assim, você conseguir dar meio que um reset nas universidades e eu continuo também. Eu não acho que as universidades vão acabar, sabe? Então, se alguém aí for, tipo, cara de direita mais exaltado, é só acabar com as universidades, não serve mais pra porra nenhuma. Cara, pelo princípio do Linde, as universidades existem, bota aí, pelo menos 800 anos, né? Primeira Universidade de Bolonha. 1308? Acho que é 1187, cara, é muito antigo. E aí depois tem Oxford, Sorbonne, Coimbra. E as universidades no Marrocos, pessoal? Você vai ser Baghdad House of Learning, mano. Mas, tipo, óbvio que tem que falar das universidades europeias, porque acho que a gente... Primeiro, a Universidade de Bolonha, Coimbra, Oxford, Sorbonne, literalmente existem até hoje. E ininterruptamente. E a formatação das que a gente tem hoje são, tipo, descendentes diretas, genealógicas dessas, sabe? Não, mas é só que é uma boa ideia você concentrar em um lugar só a produção de conhecimento. Exato. Tipo, a sociedade depende de tecnologias e produção de novidades, etc, para ela poder evoluir, se desenvolver, se aperfeiçoar, melhorar. E elas foram mudando várias vezes ao longo do tempo. Então, sei lá, a Universidade de Sorbonne é um bom exemplo.
Ou então pensa em universidade na Alemanha, sabe? É tipo, elas foram criadas originalmente pela igreja. O que você acha que estudavam nas universidades? Davam coisas da igreja, dava catolicismo, metafísica, São Tomás de Aquino, esse tipo de coisa. Cara, o parada do trivium, né? Do quadrivium, né? Quadrivium, exatamente. Aí teve a reforma protestante. Obviamente as universidades mudaram, né? Elas começaram a estudar coisas mais protestantes, blá, 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 blá. Beleza. Aí lá, século XVIII, século XIX, elas foram ficando mais meio que cientificistas, teve todo o negócio do humanismo e tal, aí mudou. Aí parou de estudar tanto religião, começou a estudar mais ciência, blá, blá, blá. Aí na época que o Hitler chegou ao poder, mudou as universidades viraram nazistas, sabe? Aí na Alemanha Oriental, os comunistas tomaram o poder, as universidades viraram comunistas. Aí a Alemanha Oriental caiu, e aí retornou, a Alemanha Oriental voltou, tipo, ao Ocidente. As universidades começaram a produzir conhecimento do viés ocidental, entendeu? Então, com certeza, em cada um desses momentos, sem dúvida, tinha pessoas que criticavam e ficavam, tipo, caraca, a universidade tá uma merda hoje em dia. Tipo, na época da reforma, eu tenho certeza que os caras que participaram da reforma, ou então os humanistas, meio que relacionados ao Renascimento e tal, ficavam tipo, pô, cara, esse negócio de quadrivium aí, essa formatação excessivamente católica da universidade tá uma merda. Aí foram lá e reformaram. Tipo, não é nem reformaram, meio que quase refundaram a parada, né? Ideologicamente falando. E aí, eu peguei o exemplo da Alemanha porque a Alemanha passou por isso, tipo, várias vezes de forma muito acentuada que todo mundo conhece. Mas, sem dúvida, se você... O iluminismo, né? Também teve isso. Exato. Sem dúvida, se você visse isso na Europa inteira, no mundo inteiro, sei lá, a própria Harvard foi mudando muito, assim, o tipo de coisa. A Harvard foi fundada originalmente pelos puritanos e aí foi evoluindo muito ao longo do tempo. Tanto que hoje em dia... tipo, sei lá, ninguém liga mais tanto pra religião protestante dentro de Harvard, sabe? Então, é isso. Eu não acho que as universidades vão acabar. Tem um excelente motivo para achar que elas não vão acabar. Elas são uma boa ideia. É uma boa ideia você juntar todas as pessoas meio que inteligentes da sua sociedade pra elas ficarem juntas lá estudando e trocando ideia e tal, sabe? E evoluindo, e você manter meio que um compêndio de informação, sabe? Ter essa função meio que de escriba, sabe? Dos caras que preservam os estudos sobre a sociedade, seja história, seja conhecimento de humanas, mais filosófico, etc. E, cara, acabar seria ruim e politicamente você deixar elas ficarem do jeito que tá é ruim pra todo mundo. É ruim pra esquerda, porque a esquerda fica meio que refém dessas pessoas tipo a Jaqueline Muniz, que falam coisas totalmente descoladas da realidade. A Jaqueline Muniz é meio que refém das ideias que ela mesma ajudou a gestacionar. E pra direita é péssimo também, porque você fica excluído do lugar de formação de argumentos intelectuais, sabe? Cara, eu acho que, enfim, acho que com o tempo talvez isso acabe ficando mais claro. Já tá um nível muito escrachado, né? Hoje em dia já dá pra falar, cara, quase uma cisão, assim, entre esses quadros mais tradicionais, né, mais progressistas das universidades e a própria mídia tradicional também, cara. Então, tipo, por um longo período, né, o jornal era um meio de publicidade para essas ideias da academia. E hoje em dia, não mais exatamente, né? Uma mulher tipo a Jaqueline Muniz, cara, hoje em dia não tem mais espaço numa Folha de São Paulo. Então, ela teve na Globo, né, mas virou chacota. Assim. Exatamente. Com certeza, né? A Globo... E vai responder a isso, entendeu? Pô, tu vai lá, tu faz uma matéria séria, né, inclusive até que ponto, né? Quem viu o Fantástico ontem, quem tá assistindo ontem, meu irmão, sinistro, tá? A mudança ali de linha editorial, bizarra. Fique atento, o tratoraço tá vindo aí. Mas, enfim, aí você... Aí nessas brechas que você insere a especialista, você toma porrada. Na hora que você fala o que é óbvio que todo mundo quer ouvir, aí você é aplaudido. E aí o especialista vai ficar sobre aquele argumento de, mas a ciência não liga pra opinião de todos. Mas os retardados também não, entendeu? Você tem o risco de cair nessa interseção, assim, dos dois pontos. Tipo, mano, com todo respeito, isso aqui não é ciência, né? Isso é só retardation, assim, sabe? A ideia de que você vai combater um cara que fuzil com uma pedra, porra. Exato, entendeu? E hoje em dia, tipo, a própria mídia também passou por um pouco desse processo. Eu acho que tá tendo um reajuste de rota no Brasil, meio que já começou, assim, provavelmente. Porque a credibilidade das instituições importa também pra efetividade delas. Então, cara, hoje em dia tu vai puxar lá a taxa de confiabilidade na mídia, tipo 20%, 30%. Baixíssimo. A gente que serve um jornal que ninguém confia, não sabe de porra nenhuma, né? E a universidade mais ainda, né? Também, mesma coisa. Talvez o grau de ceticismo seja ainda maior. Aí a gente, enfim, eu não sei se tu chegou a separar aí, mas, cara, o editorial da Folha de São Paulo dando porrada forte na sociologia do Lula, né? Falou assim, diretamente, cara, a sociologia do Lula Vou pegar os editoriais aqui. Será que é isso aqui? Não, era sociologia do Lula. Enfim, não sei se vai... O Brasil Journal também, que enfim, tem muito prestígio lá na Faria Lima, veio descendo porrada também, falando de luta do bem contra o mal, literalmente. Eu acho que essa percepção de que todo mundo tá tendo, né? Eu acho que um pouco do que acaba meio que atrapalhando esse momento da universidade, cara, só envelhecimento dos quadros também, sabe?
Você tem... Eu ainda não cheguei nesse momento, mas eu acho que em algum momento da tua vida tu meio que para de se atualizar. Então ou você pira, ou você fala de coisas que são eternas, imortais, e essas coisas não mudam, né? E aí você também não corre o risco de ficar defasado. Você tá falando de contextos muito ágeis, muito flexíveis, Você cara... fica muito anacrônico, Você né? não consegue, cara. Você não consegue. Aí então você vê, a Jaqueline Muniz não consegue tratar o tráfico como ele é, entendeu? Por que você não falou que tem, tipo, cara, 30 caras de Minas Gerais, 40 caras do Pará? O que esses caras estão fazendo aqui? Por que no Rio de Janeiro? Você não tem resposta pra isso, você nem quer pensar sobre isso. Não, você tem centenas de homens do tráfico com traje militar, camuflados, sabe, com roupa militar, porra, fuzil. Exato. Eu acho que a pauta de segurança pública, cara, talvez de todas, né, que estão sendo maltratadas academicamente, né? Cara, talvez seja mais, assim, de todas. Porque o fenômeno do tropa de elite, cara, é uma coisa, assim, eu acho que as pessoas não param pra refletir o suficiente sobre isso. A Globo tem toda uma trajetória de filmes falando sobre um tratamento que seja humano, né, progressista, humanizante com o traficante. Tem várias obras sobre isso, o próprio filme Carandiru, série Carandiru, etc. Tantas outras coisas que pintam o crime de uma forma humanizada, inserida na sociedade. Aí, não, mas vamos fazer um filme aqui sobre o BOP. Mas, peraí, vai fazer um filme elogiando o BOP? Não, é um filme... Criticando a polícia. Criticando a polícia. Meu irmão, você solta a parada. Cara, Capitão Nascimento. Cara, anos atrás, cara, eu frequentava a academia de jiu-jitsu, clube, negócio de remo. Cara, todo mundo sabia citar 10, 20, 30 frases do filme, assim. Marcou profundamente uma geração. Cara, daqui a 100 anos, Tropa de Elite vai ser um dos filmes, cara, brasileiros de panteão brasileiro, assim. E a verdade... De obras de arte, sabe? E a mídia até hoje não dá o tratamento adequado pra parada. Porque provavelmente seja... Não vou chamar de magnum opus, né? Porque isso seria uma crítica mais qualitativa. Mas provavelmente o filme brasileiro mais influente de todos. Por muito, 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 muito. Com certeza. E tem bons filmes brasileiros. Cidade de Deus. Porque Cidade de Deus é um filme que humaniza o crime também. Sei lá, Central do Brasil. Mas a Cidade de Deus humaniza de uma forma não retardada, né? Porque também os criminosos são maus no filme, sabe? Mas tem um bem lá. Bené é meio... virei playboy, cara, você é bandido, entendeu? Sabe? Eu não trataria dessa forma, mas tudo bem, assim. Tem o Zé Pequeno, mesmo o Zé Pequeno... A gente pode um dia ficar só conversando sobre o que Cidade de Deus significa artisticamente e tal. Eu não acho que humaniza muito não, mas enfim. Eu acho que humaniza um pouco, mas pouco. Beleza, o Zé Pequeno toma um toco, fica triste, enfim, esse tipo de coisa, assim que... Não é isso, ninguém entra no tráfico e tomou um toco no baile funk, eu acho. Sei lá, provavelmente não, né? Não sei. Tem muitas escolhas ali no meio do caminho pra até lá, mas... De qualquer jeito, mas Tropa de Elite é o mais influente, ou o mais famoso, ou o mais citado, o mais mencionado, o mais lembrado. E você nunca vê ninguém falando sobre Tropa de Elite, nunca. Você só vê alguém falando sobre Tropa de Elite quando o Wagner Moura pedindo desculpa. E pedindo desculpa de uma forma tímida, assim, meio... Não, mas não é sobre isso, o pessoal não entendeu. Mas veja bem, depois eu fiz o Pablo Escobar, tá? Tipo, não, eu gosto de bandido, eu sou o Pablo Escobar, eu não sou o Capitão Nascimento. Exato. E até teve um esforço muito grande pra soltar um sequel rápido, né? E é um sequel que desse uma outra formatação. Então deixa de ser uma coisa tropa PEMERD versus crime, foda, pra ver uma parada, o sistema, milícia, exato, entendeu? Então o filme, o Tropa de Elite 2, na verdade, ele é um puta remendo, na verdade, né? É um remendo pra uma coisa, um tiro que foi pela culatra. E eu acho que isso é emblemático, cara. A operação no Rio escancarou uma realidade que, na verdade, Tropa de Elite já tinha revelado como simulacro e agora como realidade. E eu tenho pena, cara. No fim das contas, assim, já aquele Muniz, cara... Tipo, tá ganhando vítima das próprias circunstâncias. Pois é, a tragédia a moda grega, assim, né? Enfim, até que ponto era evitável ela passar por isso. Mas beleza, vai estar com o salário em dia, etc. Mas é aquilo, cara. Vai estar preso pra sempre na sala de aula de pessoas que não tem nem condição de discordar dela, né? Nem condição, nem interesse, né? E nem muitas vezes capacidade, né? Enfim. Então fica a coisa meio triste, assim. Ela vai viver eternamente nessa simulação se ninguém fizer alguma coisa. Pois é. E eu queria boas mentes pensando em segurança pública. Sim, pois é, mas é isso, cara. Gragota Yard. Não. Sabe? Voltaremos para a UF em breve. Pois é, mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Esse foi o Novos Classes de hoje. Muito obrigado por ter assistido aqui. Entra no site www.novosclasses.com.br. Lá tem conteúdo extra gratuito e pago se você quiser apoiar o nosso trabalho. 2 planos de 12, um de 12 e outro de 25 para você apoiar o nosso trabalho. Fundamental. Tem muito conteúdo extra, programa de perguntas e respostas, tem o NC Plus. Tem mais episódios do Novos Classes Show que só ficam lá. Sim. Então dá uma olhada. A gente vai live na Kik meio-dia, de segunda a sexta-feira. O link tá na descrição. E no siga no Twitter, meu arroba é pessoa A99. Meu arroba Novos Classes, eu roubei o arroba do pessoa. Muito obrigado. Valeu.